Olá amigos, prazer enorme poder conversar com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre madeiras, as melhores opções de madeiras para a caixa dos violões, para o fundo e para a lateral. Vários de vocês devem ter visto, já há um bom tempo, já faz aí uns 2 anos, a gente fez um vídeo com 4 violões, sendo 2 com tampos de cedro canadense e 2 com tampos de abeto alemão. Naquela vez a finalidade era realmente mostrar diferenças de timbre, porque como o tampo é o determinante mesmo na sonoridade do instrumento, era interessante tentar ver diferenças, e foi legal depois ver os comentários todos, as pessoas assim escolhendo o preferido, né? E como eu sempre digo, aqui é coisa assim que ninguém vai poder afirmar isso é o melhor ou esse não é legal. É uma coisa muito pessoal a decisão, né? O tipo de música que vai ser executada, como o violonista toca, para que ele vai tocar. A gente vai falar um pouquinho, gostaria de falar um pouquinho, essa diferença é muito importante da gente realçar, né? Se é um violonista que vai fazer recitais num teatro, na madeira, sem microfone, ou se é um violonista que vai gravar em estúdio, ou se é um violonista que vai tocar para si, para os amigos ali perto, para o seu prazer, né? Então isso tudo é muito relevante em a gente levar em conta, né? E não começar às vezes a teorizar demais. Alguns até que nunca vão tocar num teatro falam demais de certas coisas que vão valer realmente a pena discutir para um profissional que vai fazer um recital num teatro, né? Que é uma situação totalmente diferente do que você tocar ou num estúdio, tocar em casa, ou tocar com captação, ou tocar com microfone, né? Tem muitas variantes, né? O principal de tudo é que o instrumento vai dar enorme prazer para quem for tocar. Nesse programa a gente vai mostrar 3 violões, todos eles com tampo de abeto alemão. 3 tampos de abeto alemão maravilhosos, por sinal, coincidentemente. Vamos mostrar 2 violões do Antônio Tessarin, que todo mundo conhece. São violões já com uma certa idade, um é 2010 e outro é 2012. Esses violões são de um grande amigo e violonista, um grande amigo meu, Marco Guimarães, que nos cedeu para mostrar para vocês. Um dos violões é com o fundo e lateral de Jacarandá da Bahia, e o outro é de fundo e lateral de Jacarandá indiano. E esse violão que vocês estão vendo aqui é um violão do Linneu Bravo, e ele tem, o Linneu todo mundo conhece também, faz muitos violões com jacarandá indiano, com jacarandá da Bahia, mas especialmente com jacarandá indiano. E esse aqui é um violão com uma madeira lindíssima, depois nós vamos mostrar no detalhe, mas que é o maple alemão. E esse é um flamed maple muito bonito, né? E agora aos poucos acho que novamente as pessoas estão prestando mais atenção nessa opção de madeira para a caixa do instrumento. O Hermann Hauser I, por exemplo, se as pessoas procurarem em todos os instrumentos que ele fez uma quantidade enorme de violões maravilhosos com maple alemão, um mais lindo que o outro, esses flamed maples, né, que são bem característicos dos violinos, das violas, dos violoncelos, né, mas que vai super bem para o violão, né? Depois nós vamos detalhar, mostrar um pouquinho mais detalhado cada um desses 3 violões. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente frisar também é que o violão é um instrumento bem particular, porque dos instrumentos de corda, violino, viola, violoncelo, você tem o arco, né? A crina. Então a crina é fundamental, tem que ser da melhor qualidade para um grande violinista poder realmente tirar o som da melhor qualidade. Às vezes o arco é quase que mais importante que o violino, ou tão importante quanto, né? No caso do violão, aqui a gente não tem, aqui a gente tem o toque direto, né? Aí vai depender muito
da unha do violonista, do tipo de ataque que o violonista usa, né? Da técnica mesmo, né? Um som, se você toca um acorde com a mão nesta posição, você vai ter esse timbre, que é a característica deste violão aqui, que é muito doce. Agora, se você tocar na mesma posição e um pouco mais, vem um som mais agressivo, as unhas aqui estão mais expostas. No mesmo lugar, eu mudo um pouco, é como se eu tivesse mudado a equalização, né? Isso é muito interessante no caso do violão, que você pode perceber, todos os violonistas que já ouviram os grandes violonistas, identificam quem é que está tocando. Então, se a gente voltar lá atrás, André Segovia, qualquer que tenha sido o violão que ele tocou maior parte da vida nos Ramírez e depois uma grande fase no Hermann Hauser primeiro, mas o que você ouve é o som do Segovia. Claro que os violões eram espetaculares, né? Mas aquele som robusto, aquilo era uma coisa que não existia naquele tempo. Já havia outros grandes violonistas, mas ele foi dominante. Um pouco depois, chegam dois outros fundamentais, Julian Bream e o John Williams. Se você ouve o Julian Bream tocar, você reconhece na hora que é ele que está tocando. Você nunca vai achar, ouvindo Julian Bream, que é o Williams. Inclusive, eles gravaram discos em duo. Você sabe perfeitamente quem está tocando o que é ali. Os dois espetaculares, né? Fundamentais no desenvolvimento do violão clássico, mas eles tinham, assim, sons completamente diferentes, né? Usavam violões diferentes. O Bream tocou boa parte da vida em Hausers, mas depois muito com Romanilhos e Rubio. O John Williams, boa parte da carreira ele tocou com fleta, depois também começou a usar violões mais modernos, mas sempre é aquele som característico. Você vai, às vezes, ouvindo outros violonistas e você começa a se acostumar exatamente com o som dele, independente do instrumento. Isso, o Sérgio Odair Assad, por exemplo, para dar um exemplo, os dois excepcionais violonistas, o duo excepcional, você sabe perfeitamente quem está tocando, se é o Odair ou se é o Sérgio. Eles têm sons muito característicos, lindos, mas diferentes em timbre, né? Tocando com o mesmo instrumento, como eles frequentemente tocam, são sempre com violões muito parecidos, né? Então, eu acho que vale sempre levar em conta, na hora de a gente discutir muito essa questão de timbre, de madeira, porque o jacarandá da Bahia tem isso, o indiano aquilo, o determinante, sendo um ótimo violão, é quem está tocando. É ele que vai fazer o som. O Everton Gloiden tem uma frase ótima, né? Que sempre fala, tem um elemento atrás do instrumento que faz uma certa diferença. Faz toda a diferença mesmo, né? Um outro grande violonista, grande amigo que eu admiro demais, que é o Clément Andreotti, que tocou conosco no trio Opus 12, com o Paulo Porto Alegre. Ele mora na Alemanha já há muitos anos. O Clément, qualquer for o violão que ele tocar, eu ouço o som do Clément, robusto, cheio. Paulo Porto Alegre é a mesma coisa. E assim todos os violonistas são. Você ouve o som do violonista, né? Então, eu acho que é sempre muito bom você... Na música popular, estou falando mais de violonistas eruditos, você identifica na hora se é o Marco Pereira, se é o Rafael Rabelo, se é o Yamandu, se é o Alessandro Penese, enfim, todos. Eu não quero ficar citando tantos nomes que a gente vai acabar. São tantos violonistas espetaculares. Você ouve o João Luiz, o Douglas, ouve a Cecília e o Fernando, você sabe já que são eles que estão tocando. Isso eu acho fantástico. É mais difícil em outros instrumentos, né? A parte musical, interpretativa, você distingue perfeitamente. Se eu ouvir 10 pianistas excepcionais tocando a mesma peça, você vai distinguir a interpretação de um para o outro. Mas em termos de som, de timbre, eu acho que o violão é muito diferente dos outros por causa dessa
dessa característica mesmo, né? A caixa, vocês já assistiram em vários desses programas que a gente tem feito, os luthiers sempre falam que o tampo é, obviamente, no caso do violão, a parte mais importante do som, né? Mas a caixa, óbvio, é muito importante também. Ela não tem a função tão decisiva no volume, na qualidade, no timbre, né? Mas ela vai também compor um conjunto de coisas que vão fazer o instrumento ter o equilíbrio que o luthier busca, né? Sempre. E um violão com som bonito, que é uma coisa um pouco subjetiva, mas o violão tem um som natural, né? E a gente vai mostrar nesses 3 violões diferenças assim. Eu acho que eles não é tão grande a diferença, porque os 3 violões são de abeto, eles têm estruturas parecidas, né? Assim, violões construídos, este aqui do Linneu, por exemplo, é inspirado no Hauser. Os violões que eu vou mostrar para vocês do Tessarin são modelos Torres. E mais à frente a gente vai fazer um programa que aí acho que vai ser bem interessante, mostrando o que acontece hoje. Nas últimas décadas surgiram outras maneiras, outras estruturas de construção. São os violões double top, que são os violões de treliça. Quem já assistiu o programa do Cleiton Fernandes que a gente fez, ali está uma explicação muito interessante que o Cleiton nos dá da evolução, né? Isso eu acho uma das coisas mais legais atualmente. Eu sinto assim o violão nos últimos 20, 30 anos, uma evolução espetacular. E os violonistas tocando muito, é uma coisa impressionante a quantidade de violonistas mulheres tocando de uma maneira maravilhosa, né? E os violões, né? Em qualquer lugar do mundo, hoje você tem grandes luthiers, e nós, aqui no Brasil, temos o orgulho de sempre dizer que a luteria brasileira melhora, mas melhora muito rápido, né? A quantidade de ótimos artesãos fazendo ótimos violões é enorme. Então, vamos fazer uma pequena pausa só para a gente poder organizar aqui os violões e mostrar para vocês um pouquinho de cada um e trechos de algumas músicas para vocês perceberem algumas diferenças no timbre deles, tá bom? Até já! Esse é um trecho do homenagem a Tom Jobim, do Edmar Fenício. Esse violão, então, eu queria falar um pouco mais em detalhe do Linneu Bravo. Ele tem, então, tampo de abeto alemão maravilhoso, muito especial, também antigo. E a caixa, então, é de maple alemão. Essa madeira tão bonita, ela tem essa coisa mágica, né? Quando a gente movimenta assim, é quase tridimensional, né? O maple, como eu tinha dito, é super conhecido por ser a madeira realmente que se usa para fazer violinos, violas, cellos, contrabaixos. Mas é uma madeira assim que nos Estados Unidos e no Canadá, que tem muito um maple um pouco diferente desse, outras variações sobre essa madeira, é muito usado para violão folk. Ele vai super bem com aço, né? E aqui no Brasil a gente tem o nosso violão folk, que é a viola. A viola caipira fica fantástica de som, de beleza com o maple alemão. Os bandolins, né? Bandolins famosíssimos são de maple, e os cavaquinhos também. E violão clássico funciona super bem. A sensação que eu tenho
nessa série que o Linneu começou a desenvolver, assim, mais pensando num repertório mais erudito, mais para um violonista mais clássico, né? Ele se inspirou, ele fez já vários violões, inspirado em grandes luthiers. Eu estava até pouco tempo com um violão Boucher, inspirado no Boucher, excelente, uma doçura. Ele fez Daniel Friedrich também, já fez inspirado no Ramírez, inspirado em outros luthiers famosos, e esse aqui é inspirado no Hermann Hauser I. Uma coisa também muito importante, que acho que é um tema que a gente também precisa falar com frequência, além de todo esse trabalho na construção, esse violão, por exemplo, ele é inteirinho feito em goma laca, que é um trabalho extra, né? O verniz do violão é todo em goma laca. A grande vantagem é que sempre esses violões, os grandes violões, né, são normalmente feitos com goma laca, apesar de ser um verniz assim que dá uma proteção um pouquinho menor do que outros tipos, ele deixa a madeira mais aberta, a madeira está respirando e ela não perde sonoridade, né? Quando você pega o violão antes de envernizar e toca, ele tem um som, e quando o verniz, a única finalidade realmente é proteção da madeira, para durar décadas, sem problema, né? E dependendo do verniz, da quantidade de verniz que se aplica, você mata o som do instrumento. Isso já aconteceu com muita gente que sabe, tendo tocado num violão antes de envernizar, e aí muitas vezes mal envernizado, o som, realmente aquele som lindo, sumiu e às vezes não volta nunca mais, porque praticamente selou. Então, é um tema que a gente pode voltar a falar com luthiers. A gente vai ter agora alguns luthiers nos próximos meses que trabalham muito com goma laca. Acho que vai ser um tema bem legal. Esse é o Antônio Tessarin, 2010, de abeto alemão e jacarandá da Bahia. Esse violão eu conheço muito bem, porque foi meu esse violão, e as madeiras eu conheço muito bem. Especialmente eu queria mostrar para vocês, além desse bonito jacarandá da Bahia, né? Esse violão tem um tampo de abeto. Quando o violão foi feito, ele já tinha 25, 30 anos. Eu já falei outras vezes, que é uma coisa muito importante, é que o tampo tem um corte bem radial. Em termos de radial, é um dos tampos mais radiais que eu já vi. Se vocês observarem, ele é tão radial que parece flamed abeto, que não existe isso que eu falei, né? Porque quando o tampo ele é totalmente radial, e só quando ele é totalmente radial, ele espelha inteiro. Isso é um termo que a gente fala, a madeira está espelhada, Spiegelholz em alemão, né? E isso só acontece se o corte da madeira for absolutamente radial, os 90 graus, né? E esse tampo é assim, em toda a extensão dele. Um tampo assim que tem uma sonoridade incrível, né? Esse já está com 12 anos, vai ainda crescer muito, né? E essa caixa aqui, o violão do Linneu, ele soa em sol, a caixa. Esse aqui é um meio tom mais grave, ele soa em Fá sustenido. Então, ele tem esse peso, né? Lindo. Um violão assim, já maduro, né? E o jacarandá aqui da Bahia, ele combinou
perfeitamente, né? O grande problema do jacarandá da Bahia é, primeiro, encontrar um jacarandá que seja de corte assim excelente. E como essa madeira é proibida desde 1992, precisa ter um certificado especial do IBAMA, é um grande problema e é caríssimo. E é um investimento que, honestamente, muitas vezes não se justifica. Às vezes tem pessoas só porque tem um jacarandá da Bahia que acham que vale 2, 3, 4 mil reais, e não é assim, né? Por causa desse documento, instrumentos super caros, às vezes o luthier investe nisso, ele precisa ter o certificado CITES, IBAMA, né? Esse é muito controlado. Quem viaja com um violonista que viaja o mundo todo vai ter controles frequentes, e ele precisa ter junto com o violão. Se o violão for de 1992 para frente, ele precisa ter esse certificado, senão ele pode ter problemas, né? E se alguém tem uma peça de jacarandá linda, antiga, na fazenda, ou no piso, ou na mesa de uma fazenda, qualquer coisa do gênero, ele precisa chamar o IBAMA para certificar, para poder comercializar aquilo. Então é uma confusão, é caríssimo, né? E, como a gente já falou, é muito legal poder usar um jacarandá da Bahia, claro que é, né? Mas não justifica se gastar muitas vezes o que as pessoas gastam, porque quem vai mandar mesmo é o tampo, e não o jacarandá. Quem produz o som mesmo é o luthier, o Tessarim, que fez esse belo violão, o violonista que vai tocar, né? E com essas madeiras a chance de sair uma coisa muito boa é muito grande. Eu vou mostrar para vocês agora o terceiro violão, que é também do Tessarim, só que com jacarandá indiano. Acho que é interessante vocês verem. Esse então é o Tessarim, esse é 2013, esse violão, muito parecido com o anterior, ele é praticamente a mesma construção, também um tampo bem antigo, também com esse corte super radial, né? E aqui a diferença principal é a caixa. Vejam que jacarandá indiano realmente especial, né? O jacarandá indiano tem assim uma vantagem em relação ao jacarandá da Bahia, é que ele é muito mais estável, ele resiste melhor às mudanças de umidade. O nosso jacarandá é complicado. Quando o nosso jacarandá for usar um jacarandá brasileiro da Bahia, que não for um corte muito radial, a chance de aparecerem trincas, né, especialmente quando você muda de cidade, um violonista profissional que vai depois tocar, sai de uma cidade onde está 80% de umidade, vai tocar em Brasília com 15%, a madeira sofre muito. Eu passei por isso e vi o que acontece. O jacarandá da Bahia trincar rapidamente, com pouco tempo, ele sente muito essa diferença de umidade, né?
É isso, meus amigos. Acho que foi uma forma que a gente encontrou aqui de mostrar um pouco essas três ótimas alternativas, né, de madeira para as caixas. E eu gostaria só de reforçar que isso é uma decisão sempre do violonista, junto com o luthier. Isso é uma coisa super legal que agora está acontecendo já aqui. Os violonistas estão muito próximos dos luthiers, encomendam, trocam ideias, fazem assim um instrumento praticamente especial para o tipo de música que esses violonistas tocam, né? E sempre, ao final, quem vai realmente determinar a sonoridade é o violonista, né? Só mais um exemplo que me escapou quando eu estava falando de grandes violonistas que tem um som assim que todo mundo reconhece. David Russell e Manuel Barrueco, que até hoje são dois dos mais importantes, que inspiraram toda uma geração, né? David Russell com aquele som assim inacreditável, de uma doçura, uma fluência, e o Barrueco, quando gravou o seu disco de música espanhola, que deixou toda a nossa geração na época assim atônita. Como é que é possível se fazer isso, né? Qualquer que seja o instrumento que eles estiverem tocando, vocês vão perceber sempre que é o David Russell e que é o Barrueco tocando. Porque ele tem essa coisa deles. Isso é o instrumento na mão deles sempre vai render muito bem. E você vai ouvir David Russell, né? Claro, num grande instrumento, né? Então é uma parceria muito importante. É isso que eu gostaria de enfatizar ao final. Essa parceria do luthier com o violonista, né? A gente vê hoje vídeos bonitos, como eu vi essa semana, do Romanilhos mostrando o violão recém-feito para o Julian Bream, e ele feliz da vida de perceber um vídeo de 1978 ou 76, ele feliz de ver que o Romanilhos já tinha conseguido fazer algumas coisas que ele tinha sugerido. Então é assim que vai crescendo a qualidade da performance do violão e da construção do violão, né? Um grande abraço e muito obrigado.